E aí, gente do sétimo ano, seja bem-vindo a mais essa aula. Vamos dar um prosseguimento aqui ao assunto da semana passada. Você perdeu, foi? Olha aqui em cima, tá vendo esse negócio aqui? Clique aqui que você vai assistir a aula da semana passada. Depois, volta que eu tô aqui esperando você. Brincadeira, isso aqui é uma gravação, né? Então eu espero o tempo que você quiser. Para você dar prosseguimento a esta aula, que é uma continuidade da aula anterior. E olha só, deixa o seu like, é importante que você deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, você está me ajudando. O YouTube, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai começar a sugerir ele para outros alunos, para que os outros alunos também sejam beneficiados como você está sendo. Vamos à nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, onde o Renascimento surgiu? Segundo especialistas, foi na Península Itálica. Tudo bem, eu já sei. Algumas pessoas nem sabem o que é uma península. Península é um punhado de terra cercado de água por quase todos os lados. A Península Itálica é uma estreita faixa de terra que eu vou mostrar para você aí. Coloca a Península Itálica. E aí, estão acompanhando? Essa aí é a Península Itálica. E nessa Península Itálica, gente, ficavam algumas cidades que eram bem movimentadas, como Siena, Florença, Milão, Bolonha. E olha só, chega aqui. Essas cidades, ali moravam pessoas que eram comerciantes, banqueiros. Esses caras, eles eram ricos, eles possuíam muito dinheiro, possuíam muitas posses. E eles costumavam financiar artistas. E por que eles faziam isso? Bom, em primeiro lugar, porque eles acreditavam na coisa, eles gostavam das belas artes. Eles achavam que aquele período anterior deveria ser esquecido e uma nova era deveria surgir. Então ali havia a família dos Médicis. E olha só, por exemplo, deixa eu citar o nome de um cara aqui. Nicolau Nicoli. Nicolau Nicoli tinha uma bela biblioteca. E olha só que interessante, o cara costumava comprar livros raros e ele não poupava nem media esforço para isso. Ele chegou a vender posses para adquirir alguns desses livros. Não importava o preço do livro. Então muita gente procurava ele para ganhar um dinheirinho também. Opa, pode vender lá para o Nicole, que ele com certeza vai comprar esse livro. E estes homens ficaram conhecidos como mecenas, isto é, protetores das artes e protetores das ciências. O que é que vai caracterizar a arte da época do Renascimento? Em primeiro lugar, o realismo na representação da figura humana. Você vai olhar para aquelas imagens e vai perceber que elas são bem semelhantes à figura humana. Isso mesmo. Eles vão analisar o equilíbrio, a harmonia, a expressividade. Parecia que você estava olhando para uma fotografia de uma pessoa. Lembrando que nessa época não havia máquina fotográfica. Então a palavra aqui é representar na arte as coisas o mais possível de como elas são na realidade. Em segundo lugar, o domínio da perspectiva. O que eu quero dizer com isso é, quando você olhava a imagem renascentista, você tinha aquela ideia de profundidade. Você vê o personagem que está à frente, mas você vê o fundo do quadro. Você vê a paisagem que aparece ao fundo. E como terceira característica, eu posso apontar o desejo de imprimir a si próprio. E eles faziam isso de duas maneiras. Primeiro, através do autorretrato. Diversos artistas fizeram retratos dele mesmo. Isso, eles pintavam a própria imagem no quadro. E em segundo lugar, eles imprimiam, deixavam a sua assinatura. Quem fez aquela pintura? Qual o nome do artista? Isso não era algo tão comum, por exemplo, no século passado, na época daquilo que eles lá chamavam, né, de Idade das Trevas, que foi a Idade Média. E um dos objetivos que eles faziam isso era para ter uma certa projeção social. Quem foi que fez esse quadro belíssimo? Bastava olhar e no rodapé estava escrito o nome do cara. Ismael, por exemplo, eu aqui, né? O grande pintor moderno, brincadeira. E nós dividimos o Renascimento em três fases distintas. Essas fases são o Trecento, século XIV, Quattrocento, século XV, Cinquecento, século XVI. Vamos então analisar cada período desse.
Vamos começar pelo Trecento, que foi um período de transição para a arte renascentista. Seus principais centros culturais foram as cidades de Siena e Florença. Dois importantes artistas dessa época são Dante Alighieri e Giotto di Domboni. Esse Dante Alighieri é o cara que escreveu o famoso poema A Divina Comédia. Uma obra que, por sinal, possui características do tempo medieval misturada com a época do Renascimento. Essa obra narra a viagem do próprio autor, que é o Dante, ao lado do poeta romano Vigílio. Eles viajam pelo inferno, passam pelo purgatório até chegar ao paraíso. Essa narrativa tem uma conotação medieval, mas, porém, existe um lado moderno. E o lado moderno reside no fato de representar as pessoas que Dante encontrou no reino dos mortos, pois todas elas agem como seres vivos que estão aqui na Terra, sentindo ódio, amor, paixão. Já o Giotto di Bondone é o cara da época do Trecento. Não havia ninguém páreo para ele quando o assunto era pintura. Nas suas mãos, as figuras começam a ganhar vida, a ganhar movimento. Os rostos se tornam mais expressivos e os cenários, gente, começam a ter profundidade. Vários de seus personagens agem como seres comuns, o que era pouco comum na época, como você pode observar nessa imagem que eu estava mostrando aí na tela. Já no Quattrocento, Florença era dominada pela família dos Médici, a família famosa dos ricaços. E esta cidade torna-se o principal centro da arte renascentista. Os Médicis foram importantes mecenas dos artistas florentinos. Entre eles, nós podemos destacar alguns nomes. O primeiro, Filippo Brunelleschi, que foi pintor, escultor, arquiteto, além de ter conhecimentos aprofundados de matemática e de geometria. Ele era o cara. E você que está assistindo essa aula, qual conhecimento você possui? Seu trabalho mais conhecido é a cúpula da Catedral de Florença, ou Catedral de Santa Maria del Fiore, como você estava observando nessas imagens belíssimas. Já o Donatello é considerado o primeiro grande escultor da época do Renascimento. Observe essa imagem do Davi. Repare no vigor, no realismo e na força psicológica que essa imagem esculpida possui. Esse cara influenciou bastante a arte de escultura moderna. Por fim, nós temos o Sandro Botticelli, que foi um dos principais pintores da cidade de Florença, no Quattrocento. O artista se inspirou inicialmente na mitologia greco-romana, característica que nós falamos na aula anterior. Volta lá, moleque, que eu não vou explicar a mesma coisa não, e assista a primeira aula. E mais tarde, na tradição cristã, na qual ele se inspirou para produzir as suas obras. E na próxima aula nós falaremos sobre o período chamado de Cinquecento. Vamos deixar o melhor para o final, beleza? Mas é o seguinte, se inscreve, ativa o sininho. Quando você ativa o sininho que está embaixo, sabe o que acontece? Quando eu coloco um vídeo novo aqui, você é notificado no seu aparelho celular. Epa, o que é isso aqui? Ah, tem vídeo novo, deixa eu ir lá assistir. Não assiste só as aulas referentes à tua turma, não. Assista das outras turmas também. Vamos aproveitar esse tempo com coisas, né, para ocupar nossa mente, com coisas boas, coisas que vão agregar conhecimento. Para de ficar enchendo a sua cabeça, moleque, de besteira, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, metralha o like aí, tá? Metralha o like e beijo no seu coração. Até a próxima aula. E olha, vou deixar a atividade aí embaixo. Responde no seu caderno, valeu? Tá aí na descrição. Até a próxima aula.